Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma confissão para fazer. Apesar de gostar muito de ler vários autores diferentes, eu sempre estou lendo coisas novas. Os meus alunos me sugerem muitos livros, tanto no nosso clube do livro, na nossa academia, como também pessoalmente, individualmente nas aulas. Mas tem um autor que eu sempre retorno e pelo menos uma vez a cada 2 anos, 2 anos e meio, eu leio pelo menos um livro dele. Esse autor é o Luiz Fernando Veríssimo, eu tenho essa antologia dele aqui que se chama Luiz Fernando Veríssimo Antológico, um livro muito bom para quem está em um nível mais avançado, mas mesmo nos níveis avançados, esse pode ser um livro difícil. Por quê? Ele tem bastante contexto, ou ele exige bastante contexto aqui da cultura brasileira. Nas nossas aulas, nós estamos lendo alguns contos desses livros, mas individualmente eu acho que é difícil ler sozinho. Mas antes de a gente continuar, porque hoje nós vamos ler uma pequena crônica, ou melhor, parte dessa crônica, eu queria dizer para você se inscrever neste canal. Todas as semanas eu estou publicando agora pelo menos um vídeo sobre vocabulário e gramática um pouco também do português brasileiro. Eu sou o Eli, o seu professor de português brasileiro, e hoje nós vamos ler Papapá. Papapá é a história de uma americana que veio para o Brasil e que estava aprendendo português. Eu acho que é uma história muito similar à de muitos de vocês que estão assistindo, provavelmente de outros países, mas também com os mesmos problemas. E aí a gente vai começar a nossa leitura aqui. Eu vou ler um parágrafo e vou ler outro, e aí eu vou fazer alguns comentários, tá? Para os meus alunos que estão lá na escola, eu tenho um guia detalhado de como ler essa crônica, com vocabulário, glossário adicional. Você pode dar uma olhada de como você pode participar aqui nas notas desse vídeo. Mas vamos lá. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa, por isso prestava muita atenção em tudo que os outros diziam. Era daquelas americanas que prestam muita atenção. Ah, e uma pequena nota. O Luiz Fernando Veríssimo era um escritor de crônicas humorísticas. Não eram comédia, mas eram humorísticas. Por isso ele fala, era era daquelas americanas que prestam muita atenção. É meio sem sentido, mas é engraçado. E aí, essa americana que estava no Brasil aprendeu uma palavra e achou muito curiosa o uso, essa palavra e o seu uso também é muito curioso. Ela diz aqui: achava curioso, por exemplo, o pois é. Volta e meia, quando falava com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e, ao mesmo tempo, não dizer nada. Quando não sabia o que dizer, ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia: pois é. Ela não aguentava mais o pois é. Pois é. E eu tenho que dizer para você, esse trecho resume bem o que o brasileiro quer dizer quando ele fala pois é. É basicamente, quando não sabia o que dizer, ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia pois é. E isso é verdade, gente. A gente não sabe o que dizer, ou então não quer dizer nada. Aí alguém fala alguma coisa, para você não ficar calado, né? Para você não ficar calado, a gente diz, pois é, né? Pois é. E também quando a gente quer falar alguma, não quer falar nada, mas não quer ficar em silêncio. Porque para a gente o silêncio é um pouco difícil de aguentar. Então a gente usa muito pois é. Hum? E tem uma expressão aqui que eu recomendo você guardar no seu vocabulário, que eu sei que você tem um caderno, você tem caneta, está anotando. Eu recomendo dar uma lida, ou melhor, anotada, em volta e meia. Volta e meia significa de vez em quando, com certa frequência. Então, volta e meia, eu apareço aqui com alguma transmissão ao vivo. Mas a americana da história aqui não tinha problema só com o pois é. Ela tinha problema com também tinha dificuldade com o pois sim e o pois não. Uma vez quis saber se podia me perguntar uma coisa.
Pois não? Disse eu polidamente. É exatamente isso. O que quer dizer pois não? Bom, você me perguntou se podia fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. O que quer dizer? Pode, esteja à vontade, estou ouvindo, estou às suas ordens. Em outras palavras, quer dizer sim. É. E é verdade. Quando a gente diz pois não, isso significa sim. Eu estou ouvindo. Fale. Eu presto atenção. Me diga o que você quer dizer. Então, se você estiver em uma loja, e é muito comum isso, numa loja, uma pessoa mais educada, tal, você chega lá e diz: Bom dia, eu quero fazer uma pergunta. E aí a pessoa da loja vai dizer: Pois não. E isso significa: Pode dizer, pode falar, eu estou te ouvindo, você tem a minha atenção. Hum? Aqui, a americana continua questionando. Então, por que não se diz pois sim? Porque pois sim quer dizer não. O quê? Se você disser alguma coisa que não é verdade, com a qual eu não concordo, ou acho difícil de acreditar, eu digo pois sim. Que significa pois não? Que significa pois não? Sim. Isto é, não. Porque pois não significa sim. Por quê? Porque o pois, no caso, dá o sentido contrário, entende? Quando se diz pois não, está se dizendo que seria impossível, no caso, dizer não. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não? Aqui, ó. Só uma coisa, minha gata está miando, gente. Ela quer atenção. Na semana passada eu falei sobre arrumar, então ela está querendo arrumar problema. Até aqui eu tenho algumas observações, mas lembrando, se você tiver perguntas, dê uma olhada nos comentários aqui abaixo e deixe o seu comentário. Tanto na minha plataforma como no YouTube, a gente pode interagir por meio dos comentários, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui, porque eles estão falando muita coisa. Ele fala aqui na explicação do pois sim, porque o pois sim quer dizer não. Se você dizer alguma coisa que não é verdade, com a qual eu não concordo, ou acho difícil de acreditar, eu digo pois sim. Nesse caso, gente, esse pois sim normalmente tem uma entonação específica. Se alguém diz assim, olha, imagina só, você está conversando com um amigo, isso acontece bastante comigo, você está conversando com um amigo e estão combinando de ir a um restaurante ou dar uma volta no centro. Daí você fala com seu amigo, que sempre se atrasa, e você diz, olha, nós vamos nos encontrar às 11 horas. Só que aí o seu amigo diz, tudo bem, eu vou estar lá às 11 horas em ponto. Só que esse amigo sempre se atrasa. Então você diz, pois sim, pois sim. Que é tipo, eu não acredito no que você está dizendo. Então, o pois sim vai ser sempre uma negação daquilo que acabou de ser dito ou afirmado. Então, para dar um exemplo bem moderno, quanto aos políticos, né, que é sempre muito comum, o político diz, eu sou muito honesto, eu não sou corrupto. Aí as pessoas, pois sim. Então, isso significa, nós não acreditamos em você, isso que você disse é bobagem. Por isso que causa tanta confusão. Pois sim tem a entonação específica e significa uma negação. Não é nada, eu não acredito, não concordo com nada do que você está falando. Aí, eles continuam aqui. Sim, isto é, não, porque pois não significa sim. Por quê? Porque o pois, no caso, dá o sentido contrário, entende? Quando se diz pois não, está se dizendo que seria impossível, no caso, dizer não. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não? Aqui, ó. Eu não sei exatamente se eu concordo com a explicação desse personagem. Porque quando a gente diz pois não, o pois separadamente tem o sentido de então. Se eu substituísse o pois pelo então, no sentido, não faria muito sentido. Então não. Então sim, não. Então, não concordo muito com essa explicação. Se ela parecer confusa, é porque ela está confusa para todo mundo. Talvez não para o personagem. Então, ele fala, aqui, ó. E ela pergunta, onde? Esse aqui, ó,
não todos os brasileiros, mas muitos brasileiros fariam um gesto para acompanhar esse aqui, ó. Então, aqui, ó. Ou então aqui, ó. São dois gestos para mostrar que algo não vai acontecer. Então, alguém convida você para um restaurante. Eu sempre uso restaurante porque quase todo mundo vai para um restaurante. Deixa eu me arrumar aqui. E aí, a pessoa chega lá e vai te apresentar um escargot, aquelas coisinhas para comer, aquelas lesminhas. É uma comida que dizem que é muito chique, mas que para você talvez não seja muito atraente. Então, eles dizem assim, esse prato aqui custa $250 por pessoa. Aí você diz, o quê? $250? Eu pagar $250 em uma lesma? Aqui, ó. E esse gesto a gente chama de banana. A gente está dando uma banana para alguém, que significa uma coisa não muito educada no dia a dia. Então, quando ele fala aqui, ó, mentalmente os brasileiros têm esse gesto. Ou esse de puxar o olho assim, ou esse de fazer assim. Que é para dizer, não, isso não ocorrerá. E aí ela pergunta, onde? Porque ela não viu o gesto. Aí ele diz, nada, esquece. Já pois sim quer dizer, ora sim. Ora, se eu vou aceitar isso. Ora, não me faça rir. Ha, ha, ha. Pois quer dizer, ora? Mais ou menos. Que língua. Eu quase disse. E vocês que escrevem tough e dizem tough, mas me contive. Afinal, as intenções dela eram boas. Queria aprender. Ela insistiu. Seria mais fácil não dizer o pois. Eu já estava com preguiça. Pois é. Não me diz pois é. Mas o que ela não entendia mesmo era o papapá. Antes de continuar, um resumão. Então, quando eu digo pois sim, significa uma negação. Eu não acredito, eu não concordo com aquilo que foi dito. Um político dizer que é honesto? Pois sim. Pois não, significa eu estou dando toda a minha atenção para você, pode continuar. Então, se você me disser, Eli, eu posso te fazer uma pergunta? Eu vou dizer, pois não. E a terceira é pois é, que a gente diz para não ficar calado, mas a gente não quer falar nada. É só para evitar o silêncio. Então alguém diz, hoje está quente, né? Aí a outra diz, pois é. Pronto. Porque se alguém dissesse, hoje está quente, né? E você ficasse. Isso é mal educado. Então, é muito melhor dizer, pois é. Já o do papapá, isso vai ficar para uma outra aula. Eu vou deixar essa crônica aqui no link, certo? Tem um pouco mais de texto aqui embaixo. Deem uma olhada, porque ela está disponível na internet em vários sites. Ela se chama Papapá e o autor se chama Luiz Fernando Veríssimo. Agora eu vou indo lá, porque eu tenho que ir para a academia, pois sim. Fazer exercícios, pois sim. E depois tenho que comer uma salada muito saudável, pois sim. E eu quero que você deixe nos comentários uma situação e qual expressão você usaria nessa situação. Se pois sim, pois não ou pois é. Até a próxima. Tchau. Eu sou o Eli, o seu professor de português brasileiro.